Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. A nossa primeira notícia vem da Bulgária. Vários intelectuais do país fizeram uma petição pedindo que o antigo rei Simeão II, que também foi primeiro-ministro em 2001, seja reconhecido como uma autoridade para representar o país em eventos internacionais. Como a política externa exige representar os verdadeiros interesses do país e não a ideologia do partido que está no poder, dar essa função para a família real seria excelente, porque a família real é sempre partidária, e a Bulgária também ela não seria o primeiro país a fazer isso. Em Portugal, eles já deram para o príncipe Dom Duarte, que é o chefe da Casa de Bragança, a função de representar o país em vários eventos no exterior, como por exemplo na negociação da independência do Timor-Leste. A nossa segunda notícia vem do Reino Unido. Nessa semana, a família real britânica foi a um evento para comemorar o fim das operações do Reino Unido no Afeganistão e também para lembrar os mortos britânicos naquela guerra. A figura da realeza presente mais importante foi o príncipe Harry, que ele foi o único membro da família real britânica que participou da guerra do Afeganistão. Sim, ele realmente participou da guerra do Afeganistão, ele pegou em armas e lutou contra o Talibã. Isso é uma grande diferença das monarquias para as repúblicas, que nas monarquias era mais comum no passado os reis comandarem os seus exércitos numa guerra, ou seja, eles realmente participavam do sofrimento, de todas essas dificuldades que os exércitos passam, enquanto que nas repúblicas os presidentes só ficam naqueles seus palácios presidenciais fazendo discursos ou muitas vezes fazendo nada. A nossa pergunta da semana vem do Renato Fernandes. Ele perguntou: gostaria que você explicasse o funcionamento da monarquia em Andorra e como os príncipes atuam na política daquele país. A única coisa que difere Andorra dos outros países é que ela é um co-principado, ou seja, ela é governada por dois príncipes. Um é o bispo de Urgel, que é um membro da Igreja Católica, e o outro é o presidente da França. Porque antes aquela área ali era disputada entre a igreja e um nobre francês, que depois tentou virar rei da França e acho que ele conseguiu, e depois continuou passando para os reis da França, e quando a França virou república, esse título continuou para os presidentes da França. Então é isso. Não tem mais muita coisa que falar sobre o país, porque é parecido com outras monarquias também. A partir de hoje nós teremos um novo quadro onde eu vou falar um pouco sobre a história de algumas monarquias, como vieram ao poder algumas dinastias, como caíram algumas monarquias e tal. E essa foi uma sugestão de um dos inscritos, do João Paulo Aragão Rockel. Ele disse: sugestão, você poderia falar sobre fatos históricos sobre a monarquia no mundo, por exemplo, explicar como e por que a monarquia em Portugal foi ao fim e tal. Então, se você gostar do canal, você pode colocar alguma sugestão aí, e se ela for boa, eu vou seguir ela, como eu segui essa do João Paulo. Já que você sugeriu no seu comentário, nosso primeiro tema vai ser sobre o fim da monarquia em Portugal. No final do século XIX, quando começava o reinado do rei Dom Carlos I, a monarquia tinha perdido popularidade porque eles acusavam o rei de não conseguir representar os verdadeiros interesses do país, como por exemplo foi na questão do mapa cor-de-rosa, quando Portugal queria colonizar uma área que ia desde a costa de Angola até a costa de Moçambique, mas isso esbarrava nos interesses ingleses que queriam colonizar aquela área do meio, e então os portugueses perderam nessa disputa, e aí eles viram isso como culpa do rei. Uma outra crítica muito frequente ao regime e que levou ao crescimento do movimento republicano era que o governo ele só se alterava entre dois partidos, o Partido Progressista e o Partido Regenerador.
e que esses teriam uma ideologia muito semelhante e eles nunca conseguiam mudar nada ou não queriam mudar nada, né? Portugal ainda era um país agrário majoritariamente, enquanto outros países da Europa já estavam avançando na Revolução Industrial, e isso fez crescer muito o movimento republicano, até que em 1906 o rei decidiu apoiar um governo mais autoritário do João Franco, que por meio da força conseguiu controlar um pouco o movimento republicano, mas gerou grande revolta dentro desse movimento e que culminou no regicídio do 1º de fevereiro de 1908, quando foram assassinados brutalmente o rei e o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe. E depois, quando começou o reinado do Dom Manuel II, que ainda era muito jovem, ele não tinha muita prática política, ele apoiou o governo do Ferreira do Amaral, que ele tinha alianças com diversos partidos e aí ele conseguiu formar um governo estável por alguns meses, até que o Partido Regenerador tirou o apoio do Ferreira do Amaral, e aí o governo Ferreira do Amaral caiu, e depois tiveram vários governos de curto prazo que não conseguiram aprovar nada que realmente precisasse ser aprovado para mudar a situação do país. Por exemplo, Portugal é um país muito atrasado economicamente, essas coisas. Até que em 1910 os republicanos deram um golpe, que até mesmo com alguns combates entre forças monarquistas e republicanas, e o rei teve que deixar o país e foi para a Inglaterra, e acabou a monarquia em Portugal. Só isso. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem, por favor, se inscrevam no canal aqui embaixo para que vocês possam receber nossos vídeos semanalmente, todos os sábados. E também, se vocês tiverem gostado, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o máximo número de pessoas possíveis, monarquistas ou não. E se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer aqui embaixo que eu vou responder, como vocês viram nesse vídeo e também em outros. Qualquer sugestão também é bem-vinda, se ela for boa eu posso usá-la no programa, como eu usei agora. E também eu queria agradecer às páginas do Facebook que estão compartilhando os vídeos, o Movimento pela Restauração da Monarquia no Brasil, Curiosidades Históricas, Zoeiras Históricas do Retorno e Causa Imperial. Essas páginas têm excelentes argumentos para a defesa da monarquia, principalmente Causa Imperial e Movimento da Restauração da Monarquia no Brasil. As outras duas são mais para, se você gosta de história mesmo também, ou de Rita, elas são muito boas. E também gostaria de agradecer às pessoas do Facebook que estão compartilhando nos grupos, as pessoas do Monarcão da Monarquia, as pessoas dos Estudos Monárquicos Católicos, as pessoas do Família Imperial. Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando e curtindo e assistindo. Então é isso, até semana que vem.